De volta com o nosso programa Falando com Você, que agora recebe a Edvige Knist, que é artesã e também diretora do projeto Arte e Luz da Rua. Ela faz essas luminárias bem bonitas que estão aqui em exposição, que são feitas com bagaços de cana, é isso? É isso mesmo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada para todos. Nós fazemos as luminárias com a fibra da cana-de-açúcar, que é aproveitada do bagaço da cana. Né? Numa tela de arame é feita a estrutura, o preparo da fibra e depois a aplicação da fibra na estrutura. Fica bem bonito, né, Edvige? Fica. Isso aqui a gente só trouxe as pequenas, mas bem a gente grande, faz até onde, né, você deseja que a gente faça. Hoje mesmo nós estamos fazendo uma de 2,30 metros. Nossa! Né, que vai para a Alemanha. Que legal! E hoje a gente vai aprender a fazer uma também, né? Vamos pelo menos dar curiosidade a todos, né, para depois fazer uma visita na oficina. A oficina fica na Liberdade, na rua Doutor Lund. Fácil de achar, como é um projeto de população de rua, fica debaixo do viaduto. Todo mundo certo? Conhece. Olha, não sei não, nos fazem menos de um ano ainda que nós mudamos para esse endereço. Quem conhecia a oficina de outro bairro, do bairro da Luz, né, que aproveita saber que nós mudamos para a Liberdade, né, isso junto com um passo de independência, né, dos nossos antigos apoiadores, onde a gente iniciou todo esse projeto. E quem participa da oficina? Olha, da oficina participam pessoas em situação de rua, adultos, tanto homens quanto mulheres, né? Em geral, as pessoas ou vivem na rua ainda, ou estão em albergues, né? Então um acaba trazendo o outro, né? Onde você vai, o que você faz, e vai conhecendo também, né? A ideia é isso mesmo, um projeto de convivência, onde a produção, na verdade, ela é o pretexto, né, desse estar juntos, e onde a gente procura com as pessoas retomar a rotina do trabalho. Sim. Porque quando você está em situação de rua, a sua rotina é outra. Você vai atrás daquilo que você necessita. Comida, banho, corta-cabelo, roupa nova. Então você sabe o que você consegue, em que lugar e o que horário. Então é aí que você vai atrás. Certo. Né? E a proposta de trabalhar significa você tem horário para começar, horas seguidas, hora para sair, e entre entrar e sair, você tem que estar o tempo inteirinho trabalhando, se ocupando e fazendo a sua atividade. E ocupa a mente também, né? Porque a gente fala cabeça vazia, né? Como diz o ditado, é o sino do diabo, né? As pessoas acabam ali sem perceber, né? Pensando besteira, dando vazão a coisas que não são tão interessantes. Onde você já chega, na verdade, no objetivo, né? Dessa oficina, que é exatamente isso, né? Dar à pessoa a oportunidade de acalmar, eu sempre digo, acalmar o coração, né? Porque você levanta de manhã e não sabe para onde vai, o que vai fazer, isso não faz bem. A hora que você começa levantando, já sabe para onde vai, que tem café da manhã, que tem almoço garantido, já que tem uma atividade onde você descobre que você ainda tem jeito, que você ainda é gente, né? Porque nós trabalhamos com bagaço da cana, mas a gente trabalha com bagaço da sociedade também. Que a pessoa em situação de rua é aquele que já deu o que tinha que dar. Ninguém quer saber mais. Né? Então as pessoas mesmas assumem isso. Vocês reintegram, né, essas pessoas à sociedade, à rotina. Nossa, parabéns pelo projeto, viu? Muito bom. E como que nós vamos fazer, como é que a gente faz? Olha, aqui, como eu disse, só para despertar curiosidade, que não dá para trazer aqui um fogão, né? Todo esse trabalho direto da fibra, a gente não consegue facilmente mostrar aqui, né? O que a gente trouxe aqui é a tela de arame que nós utilizamos para fazer as estruturas. Né? O que fica por baixo, isso, ela é firme o suficiente, então, como eu disse, até as altas de 1,5 metro, 2 metros, elas ficam em pé sozinho com essa estrutura. Né? Daí a gente corta na medida que a gente pretende fazer, e aí vai formando. Então aqui, por exemplo, eu não trouxe nenhuma quadrada pronta, mas vamos fazer. Então, na medida que a gente definiu que é o padrão, que também é um aprendizado, né? Que você tem que respeitar um padrão estabelecido. Não pode simplesmente fazer do jeito que dá na cabeça. Né? E aqui nós mesmos, com a própria tela, a gente faz a costura, então. Daí é uma das tarefas que normalmente eu ensino para as pessoas, eu acompanho mais de perto, enquanto tem os outros, né, que já entendem do processamento da fibra da cana, e aí eles ensinam, quem aprendeu ensina.
Tá. A oficina nunca pagou oficineiro, especialista para ensinar alguma coisa. Um aprende e vai passando para o outro. Exatamente, é do jeito que a vida é, né? O que um aprendeu vai passando para o outro. Vai levando adiante. Você fazendo assim parece ser tão fácil que dá até vontade de fazer. Imagino que não seja, mas é que você tem uma facilidade aí. Eu costumo dizer para as pessoas, porque elas também começam... eu não consigo, que é muito difícil. Então, um dos meus, que me conhece, né, depois de tantos anos fazendo isso, já sabe. Faz 200 vezes. Tá. Se 200 vezes fazendo você não consegue, você me convence que não é capaz de fazer. Né? Agora, de fato, essa daqui é uma tarefa no processo todo, nem todos gostam. Né? A tela é dura, ela machuca mais, né? Mas a impressão que dá é que é molinho, não é então? É durinha? É verdade. Precisa mesmo do alicate, né, tudo. Para você cortar, né, com uma tesoura assim, a gente faz o corte, né? E aí já exige, especialmente quando você está numa mesa, corta ali 1 metro, né, que vai longe. Então, a gente faz peças de todos os tamanhos. Né? E é fácil de conseguir esses materiais para fazer a estrutura? Olha, a gente com o tempo conseguiu, né, descobrir alguns fornecedores que tem, né, e geralmente não é difícil encontrar alguma tela, né, que você possa utilizar para isso. Até a gente tem contato com uma artesã, ela faz uma estrutura de ferro e cobre com tela de galinheiro. Tá. Então ela também dá formas arredondadas e outros, quando a gente fica nesse reto, né? Nosso trabalho ele é mais reto seguindo o quadriculado. Entendi. Mas com essa técnica dela, e a gente depois só cobre com a fibra da cana, né? Essas obras dela. Essa fibra da cana, ela é cozida? Como que funciona? Exato. A gente busca o bagaço da cana na rua, né? E aí, o pessoal enche a mesa com aquele bagaço e começa a separar, né? Tira por tira daqueles canas e vai tirando a fibra. Entendi. Né? E essa fibra, então, a gente cozinha e lava para tirar dela todo o açúcar. E com isso a gente tem a massa que, então, é preparado. E aí pega-se a estrutura, né? E vai enchendo, cobrindo aos poucos toda a estrutura. Certo. Né? Então, isso também leva o seu tempo. Quando a gente fala que uma luminária desse tamanho leva de 3 dias, mínimo, todo mundo, como? Porque uma vez que você cobriu, você tem que deixar secar. Fica no sol ou não? Fica no sol, se fizer sol. Se não fizer, então, fica mais você imagina tempo. que no inverno, tempo chuvoso e frio, 3 dias ainda é rápido, né? Vai para 5 dias, porque o processo da secagem demora também muito mais, né, do que durante o verão, por exemplo, quando tem um sol ou mais calor. Né? Entendi. Tá certo? Aí é coberto a luminária com minimamente 2 aplicações, né? O acabamento, e depois de seca ela já fica assim. Né? E aí nós vamos então com a última etapa, que também na oficina todos aprendem, a gente vai fazendo a parte elétrica, porque a nossa luminária ela já vem pronta de escolher a lâmpada e fazer. Isso daqui também faz 200 vezes, que eu tenho certeza que você sabe fazer isso. Eu brinco com as pessoas e falo, olha, não se compara comigo que eu faço isso há 10 anos. Certo? História. Agora, eu também não sabia nada disso. Né? Foi então, a gente uma boa vontade ali para treinar, né? A gente aprende. Sim, não vou dizer, né? A primeira geração deu cada curto lá na casa. Né? Até porque nós fazíamos essa parte elétrica aqui, ela vem da fábrica. Isso hoje, né? A gente já compra pronto. Antigamente vocês faziam isso também. Você pode fazer sob medida. As primeiras a gente mesmo fez, mas aí eu falei, não chega, né? Você está fazendo trabalho no computador e a turma está lá fazendo as artes e de repente faz puff, tudo apaga, né? E seu trabalho foi junto. Então, isso daqui não é uma coisa difícil. Juro que não é, porque meus filhos de 10 anos fazem isso aqui. Eles também cobrem com a fibra da cana, o que significa que não é um trabalho difícil. E é por isso que é um trabalho legal de fazer com pessoas em situação de rua, que muitos deles são analfabetos, semi-analfabetos, analfabetos funcionais, né? Tem uma formação geralmente de trabalhos práticos, né? Muito raro que a gente tinha alguém com uma formação acadêmica no meio desse grupo, né? Que é uma parte pouca no meio da população de rua. Né?
e aí no final encaixa isso. Então essas pessoas aprendem, né? Vão fazendo e no tempo que participam, né, aprendem passo a passo e depois escolhem aonde na produção eles querem contribuir. E aí a gente não tem tempo para participar do projeto. Cada pessoa tem o seu tempo e tem o seu 100% com que contribui, né? E aí para algumas pessoas é o que eles têm ainda na vida como expectativa, né? Tá. E alguns surpreendem, quando você fala, bom, isso daqui também não vai sair mais da situação de rua, vai ficar no albergue para o resto da vida, e de repente o cidadão para de beber, vai fazendo um caminho, e a gente teve pessoas com 50 e poucos anos, que depois de 3, 4 anos de participação no projeto, né, foram atrás, arrumaram um emprego com carteira assinada e estão trabalhando. Então é possível, né? Aí a questão, se tirou alguém da rua, é dever. Eu digo, não tirei ninguém da rua. Né? Mas a pessoa começou a fazer seu caminho. E a gente pôde contribuir de alguma forma. Né? Então é isso. Recebem algum apoio do governo? A gente tem uma parceria com a Secretaria de Assistência na Loja Social, que é o programa de incentivo nas oficinas de produção inclusiva, inclusão produtiva. Esse é, no momento, a nossa única relação com o governo. A gente, ao longo desses 10, 12 anos, a gente tinha parcerias com frentes de trabalho, tanto do governo municipal como estadual. Isso sempre foi um grande incentivo para as pessoas, né? Porque ao fazer esse trabalho e a participação, todo esse trabalho educativo, né, de acompanhamento que a gente faz, eles tiveram uma renda melhor, né, ao longo do mês. E isso foi incentivo, alguns saíram para alugar um quartinho, pelo menos por esses 9 meses, 1 ano, né, e fazer essa experiência, né, de tocar a vida própria, né, e outros, teve um jovem, hoje ele é casado, tem filho, mora com a família de novo, ele foi para o estádio, assistiu o jogo de futebol quanto ele podia, né? Porque não tinha dinheiro para isso e com dinheiro da frente de trabalho ele podia fazer isso, né? Então boa. Cada pessoa acaba aproveitando, né, de um jeito que faz bem para ela. Eu quero agradecer muito sua presença, viu? Muito legal, né? Você viu que não é difícil de fazer, mas é claro que um passeio, né, lá pelo projeto vai fazer com que você tenha uma visão real de como a coisa funciona. Eu vou passar o e-mail da Edviges, tá? Anote aí, é arteluzdarrua@gmail.com, o site é arteluzdarrua.org e o telefone é o 0 operadora 11 3313 7336. Você também expõe no Center 3, né? Expomos todos os domingos e feriados. Pode nos encontrar no Shopping Center 3 na Paulista e na loja, né, loja social da Secretaria de Assistência, que fica no centro, próximo ao São Bento. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Boa sorte em tudo. Tá certo. Gente, eu quero agradecer você que esteve aqui acompanhando o nosso programa, fazendo esse programa acontecer. Fique ligadinho na nossa programação do Falando com Você, que tem muita coisa boa vindo por aí. Um grande beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchau, tchau.